Ai, tô aqui deitada um pouquinho, que essa noite eu não. Depois de dormir tarde. Teve um estrondo aqui, um pipoco tão grande que teve que tomar os comprimidos. Um negócio estrondoso aqui que ninguém sabe o que foi. Alguma coisa que pocou como um pneu, uma coisa assim, mas com um estrondo muito feio. Era umas 9 e pouco aí, o susto deu. É que a pressão sobe. Mas Deus é fiel, né? Sofri muito na vida. Ainda hoje só Deus sabe. Peguei aqui uns cachorrinhos para criar, gente. Bom dia para todas as meninas, para todos os jovens, para todas as anciãs, para todos os adultos. É uma coisa, meus amigos, minhas amigas, minhas meninas, meus meninos. É uma coisa que o ser humano tem na vida. Quanto mais ele agrada, mais desagrada, né? O inimigo não pode ver ninguém sossegada. Eu fui uma pessoa que sofri tanto na vida. Mas eu tenho um pecado muito triste que eu oro hoje em dia, peço tanto perdão a Deus, tanto perdão a Deus. Que é muito difícil, gente. Deus sabe. Deus tirou um menininho lindo. A minha irmã chamava ele de Peluco. E eu tenho meus filhos tudo pequeno. E eu tinha 3 filhos homens e 2 meninas mulher. E uma das minhas filhas passou por um momento muito difícil. Doente. O dia todinho doente. Só roncava. E eu chorando, pedindo a Deus. Não entendia muito, mas chorava muito e pedia a Deus. Que Deus levasse aquele bebezinho novinho e deixasse a minha filha de 4 anos, que já estava grande. Eu sinto muito isso na minha vida. Que ninguém pode pedir para tirar a vida de ninguém. É muito triste a gente ora, pede a Deus perdão. Mas Deus sabe todas as coisas. Passei dias e dias e dias e horas chorando dentro do mato, sem comer. Tudo que eu pegava eu dava para meus filhos.
E eu, meu filho mais velho, que era o José Cícero, eu dizia, ó, ele dizia, mãe, a senhora já comeu? Eu dizia, já, meu filho. A mãe estava com fome, foi a primeira que comeu. Não tinha comido nada. É porque era tão pouquinho que não dava para mim comer. E eu peço tanto a Deus que Deus cure meus filhos, ajude eles, que eles, que ainda que meus filhos me desejam mal, ainda que eles falem alguma coisa que eu não goste, mas eu vou entregar nas mãos de Deus. Eu vejo muitas mães por aí, muitos filhos. As mães matando o filho matando as mães, né? E eu fico pensando, meu Deus, eu fiz um pecado também, que foi pedir para Deus levar a minha criança que estava novinha e deixar a minha filha que estava mais grande. Eu me sinto, às vezes, de coisa errada, né? Só pedir a Deus que leve aquela pessoa errado. Ninguém sabe da minha vida, quem sabe é Deus. A gente seja, desculpa aí, meninas e meninos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui deitadinha ainda. Mas é difícil, gente. É muita coisa que acontece na vida do ser humano que a gente não pode dar jeito, né? A gente luta, ora, pede a Deus para que Deus venha curar, para que Deus venha libertar, para que Deus venha dar saúde. Né? Eu só digo que a palavra de Deus diz: amai o Senhor Jesus acima de todas as coisas e amai o teu próximo como a ti mesmo. Eu faço o que eu posso, que está no meu alcance. Eu gastei muito aqui um dia. Teve um mês que eu recebi recebi até assim, que não gastei com nada, né? Não deixei o meu dinheirinho lá. Mas deu uma praga de carrapato aqui dentro de casa. Uma praga de carrapato. Os carrapatos já estavam entrando dentro de casa, tanto do carrapato. Até o meu neto estava aqui, eu mandei ele dizer a mãe dele que viesse buscar ele, porque os carrapatos já estavam entrando dentro de casa, era muito carrapato. Os cachorros não aguentavam mais, já estava tudo agoniado. E eu fiquei muito aperreada, que estava entrando para dentro de casa, chegava na calçada, já entrando para dentro de casa, eu achava carrapato dentro de casa, o carrapato, achei um agarrado na minha costela, mordendo. E eu fiquei muito nervosa, com medo, dava tanto, olha, gastei tanto da besteira com o povo, dizia, esse negócio é bom, esse remédio é bom, esse remédio é bom. E eu fiquei aperreada, gente. Olha, ver que uma pessoa ficar aperreada com a sua casa sendo invadida de carrapato, não é moleza não. Agora daqueles carrapatos maguinhos, que nem as estrelas, e daqueles carrapatos grandes. E uns bem miudinhos, que pareciam umas peixelingas. E eu sofri muito, pedi muito a Deus para me dar força para ajudar. E sempre comentando com o povo, comentando. Aí teve uma pessoa que disse que tinha uns comprimidos que era R$ 90 cada um. Né? E dependia mais dos pesos dos cachorros. Aí eu fui, foi o jeito de eu comprar. Porque, gente, foi uma praga de carrapato tão grande
que eu já estava com medo porque já não estava mais suportando, já estava entrando para dentro de casa. Eu nos carrapatos não entrar para dentro de casa, eu pegava vinagre de maçã e saía passando na casa, para dar aquele cheiro, aquele odor para os carrapatos enjoar. Mas, graças a Deus, lutei muito. Mas, com um sofrimento triste, acaba dormir dentro dos carrapatos, acordar nos carrapatos. Não era moleza não. Ainda tem gente que manga, que gaiofa, não leva isso nem em conta. A pessoa só sabe o que o outro passa quando a pessoa passa também. Porque uma praga não é uma brincadeira, gente. Não é uma brincadeira. E eu sofri muito para cuidar desses cachorros que estavam jogados na rua, destambocados. Eu cuidei. Porque é feio a gente pegar um animal e depois deixar o animal maltratado para lá e deixar morrer, comido de carrapato. Aí eu peguei, cuidei, tão bom aí agora, mas só Deus sabe o que eu passei com esses dois animais. Mas graças a Deus melhorou. Quando os cachorros ficou bom dos carrapatos, nem tinha ficado bom direito. Foi tanta verme nos cachorros que já dava nojo eles fazendo cocô, só saía aqueles montes. Aí precisei comprar remédio para eles, para matar as vermes. Gente, olha, foi uma luta tão grande. Agora, eu estou certa ou errada cuidar dos animais, dos bichinhos que eu peguei e criei? Eu tinha que, quando ver o bicho cheio de carrapato, cheio de verme, uma praga que deu aqui nessa rua de carrapato, que teve cachorro aí que morreu de carrapato. Eu podia cuidar dos animais ou deixar eles morrer na rua, botar eles para morrer? Vocês me respondam aí se eu estou certa a cuidar dos meus animais, se eu estou certa a cuidar dos bichos, porque eles têm vida igual a mim. E ninguém pode desejar o mal do outro. Por ruim que seja, ninguém pode desejar mal de ninguém. Tem que pedir a Deus que Deus cure, Deus liberte, Deus salve, Deus faça alguma coisa boa com aquela pessoa. Porque às vezes a gente se acha tão por cima do outro. Mas Deus sabe. O único que sabe o nosso coração é Deus. Porque todo mundo tem boca para falar, né? Agora, saber e viver o que a gente passa é difícil. Então tá, que Deus deu 2 ouvidos para a gente escutar mais e falar menos. Por isso que Jesus, Deus Pai, nunca deu asa à cobra, porque se desse asa à cobra não existia mais ninguém. Mas Deus é fiel, Deus sabe o que eu faço. Eu faço o que eu posso. Deus é fiel, Deus sabe do meu coração. E vocês falar isso, eu estou certo ou errada, eu gastar para cuidar dos bichos, para os bichos ficar bons, ou deixar os bichos morrer à míngua. Que isso não é jeito de ninguém não. Vocês me desculpem eu estar assim deitadinha, porque foi muito ruim o pipoco que eu ouvi essa noite. Só foi como um pneu que pipocou e aí a pressão subiu e eu custei muito dormir. Aí eu estou aqui deitada. Mas Deus é fiel. Só tenho de agradecer primeiro a Deus e a vocês que fazem parte também da minha vida. Um beijo, um abraço, coraçãozinho aí, ó. Breve eu estou fazendo aí um vídeo bom para vocês, viu? Comenta aí se eu tenho que cuidar dos animais ou deixar eles morrer. Tchau, meus amores. Um ótimo final de semana, um ótimo feriado, que Deus abençoe.